Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço. Tem como chegar. O jogador que mais faz falta no Fluminense é o Ganso. Isso é indiscutível, na minha opinião, é o Paulo Henrique Ganso. Quando o Paulo Henrique Ganso joga, é outro jogo. Até porque o Fluminense perdeu 2 jogadores, o Ganso e o Arias. Porque o Arias cai muito de produção quando joga pelo meio. Apesar de na Colômbia ele jogar pelo meio, na minha opinião, o Arias rende muito pelo lado direito, principalmente, e alguma coisa pelo lado esquerdo. Mas Cícero, só uma Então assim... nós perdemos o Arias porque botou o Arias para suprir. Apesar que eu acho que o Arias foi o melhor jogador do Fluminense. Mas assim, Cícero, eu concordo, a gente concorda com relação ao fato dele... Não precisa concordar tudo não, mas assim, eu vou te... Então, mas assim, o fato dele, obviamente, ele rende mais na ponta direita do que jogando no meio. Sim. Mas você acha, diante do cenário que a gente está, pra mim, o Arias é a melhor opção ainda colocar no meio, porque querendo ou não, mal ou bem, a gente consegue colocar alguém aberto na ponta direita, né? Pode ser o Riquelme, pode ser o Canóbio, pode ser até o Serna mesmo, e na vaga ali no meio campo, no lugar do Paulo Henrique Ganso, é muito mais difícil você botar uma pessoa que renda, né? Um jogador. Todo time tem que ter jogadores com características semelhantes. Por exemplo, você perde um Ganso, tem que ter um meia de criação, o Fluminense não tem. Mas isso é uma crítica que a gente já tá dependendo do Ganso, refém do Ganso, há pelo menos 3 anos, que a gente é refém do Ganso. Agora, também, quem vai substituir? Fala um jogador que tem as características de Ganso no futebol brasileiro. Não tem ninguém. Tem o Arrascaeta. Que também já não pode se considerar titular do Flamengo também, porque já tá... Eu acho que o problema do Arrascaeta não é... Mas ele vive ele não mais perdeu a posição. departamento médico ele agora. Ele tá vindo de uma cirurgia. O Arrascaeta, pra mim, os 2 melhores jogadores do futebol brasileiro, na minha opinião, são John Arias e Arrascaeta. Na última entrevista que o Diniz deu, depois da entrevista eu conversei com ele, eu estava aqui no hotel quando ele se despediu, chorou, que era uma pergunta minha, se emocionou, né? Sim. Depois eu conversando com ele, ele me disse que considera o John Arias o principal jogador do futebol do Brasil. Em regularidade Ele considera o melhor jogador. Ele disse, eu tinha assistência, ele é o líder. Me dá um jogador para escolher. Eu escolhi o Arias, né? Arias. Então o Fluminense não tem um reserva para o Ganso. E quando você tira o Arias para o meio, para substituir, porque talvez seja o único que possa ainda tentar fazer essa função, você perde ele no melhor da função dele, que é o lado direito. Então, eu teria, pode ser que desse errado, até porque ele não está acostumado, primeiro que é um menino, você falou ali no Riquelme, eu teria tentado o Riquelme pela meia e o John Arias na posição dele, porque o Riquelme joga mais pela direita, mas você vê que ele é um meia de criação. Um meia que joga pela direita, mas talvez se adaptasse. Inclusive aquele lançamento que ele deu pro muito bom gol o passe do Fuentes, que deu pro Samuel Xavier fazer o gol, né? Sim. Foi jogado de meia. Se fosse o Mano já começava a treinar enquanto não tem o Ganso, o Riquelme nessa posição. Porque ele tentou o Isaac, mas o Isaac realmente ainda... Não, o Isaac ainda tá sentindo. Ainda tá muito verde. Essa subida. E outra coisa, você consegue com o Arias e com o Riquelme, você consegue variar o tempo todo. Um vai pra lá, outro vai pra cá e confunde a marcação de certa forma, né? É uma boa saída. Eu concordo contigo, Caio. Eu só discordo um pouquinho de você, Cícero, porque eu acho que o João Arias ele tá se acostumando a jogar nessa função no Fluminense. Na Colômbia é uma coisa, no Fluminense é outra. Sim, os times de jogo são joga mais atrás, os companheiros são diferentes. Joga mais atrás. Ele foi muito bem no jogo contra o Vasco, o Arias. Sim. No jogo contra o Flamengo, o Fluminense já teve uma dificuldade maior também. O Fluminense marcou muito, beleza. Mas o Flamengo marcou muito também. O Flamengo entrou com 3 volantes, que a galera não vê isso. É muito difícil jogar contra o Flamengo. O Gerson não é um cara de armação. O Gerson é um volante. É porque ele faz bem as duas coisas. Eu lembro bem. O Gerson começou na base do Fluminense como ponto esquerda aberto. Ponto esquerda aberto. Ponto aquele antigo que ia de fundo. Depois foi passando pro meio. Foi recuando e tal. Um grande jogador, realmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho, Cícero, concordo contigo em relação ao jogo, falando do jogo em si. O Fluminense teve uma certa evolução, sim. É nítida, uma evolução física, técnica do time. Principalmente física. Física, o time competiu fisicamente. Esse Canóbio, o pessoal critica muito o Canóbio, mas o Canóbio é uma máquina de correr, né? Ele corre por 3 ali. Que muitos pensavam que ia vir jogador artilheiro, que vai fazer. Não, o Canóbio é isso. É um jogador, uma formiguinha. Tem um dinamismo muito grande, vai marcar, vai correr, de vez em quando vai fazer o seu golzinho, vai dar uma assistência, mas ele não é atacante. Tem muita gente que viu jogar no Atlético Paranaense, jogando na ponta esquerda, fazendo gol.
Não é o Canóbio. Um lance ou outro. A galera do Atlético Paranaense já falava isso, ó, vocês vão ter um jogador com muita raça, mas não espere um jogador que faça muito gol. Ele é um jogador de jogador pro grupo, né? É um jogador pro grupo. Agora, outra coisa, Cícero, já que o Fluminense... Aí é um outro problema que eu acho desse elenco gravíssimo, né? O Fluminense já tá sem meia, né? Então, no futebol moderno, os laterais são muito úteis. Vê que o Flamengo tem 2 laterais excelentes, né? O Fluminense tem, de um lado, o Fuentes e do outro lado o Guga, né? O Guga não acerta um único cruzamento o jogo inteiro. Você é a primeira pessoa que está falando isso. Eu, quando vi o jogo, ele me irritou. Irritou. O que mais me irritou no jogo contra o Flamengo, não só o Guga. Todos. Que cruzaram na mão do Rossi, todos os cruzamentos. Mas... especificamente todos. Do lado esquerdo, do lado direito, o Lima, quando entrou, errou o cruzamento. Cruzamento na linha da cintura. Na mão do goleiro. O Guga é um jogador que tem dinamismo, ele tem mais preparo, talvez, que o Samuel Xavier, é mais jovem, mas ele não acerta o cruzamento. O lateral que não acerta cruzamento, hoje a coisa mais importante do lateral, tanto quanto marcar, é ir no fundo cruzar. E a gente não acerta e a gente é mal acostumado com isso, né? Porque os nossos laterais são laterais que até de certa forma eram muito bons. Tipo, a gente tiver até pouco tempo, a gente fala Mariano, Gabriel, com jogadores Gabriel, isso se apresentavam muito bem, né? É muito difícil hoje arrumar um lateral direito bom. Não tem lateral direito agora bom. Uma seleção brasileira, você não vê um lateral? Agora a seleção brasileira tá. Não tem. Agora uma crítica ao Arias, tá? E uma defesa do Guga em 2 momentos no jogo ali. Teve 2 bolas que o Arias podia ter passado, o Guga passou, ele não deu. Não sei se vocês repararam isso. Foram pelo menos 2. 2 bolas. Talvez. Aquele cacuete no meio. Sabe que o Guga não sabe cruzar. Ele prefere arriscar uma outra jogada, uma jogada individual. Mas pode ser. É insegurança do jogador. Pode ser insegurança do jogador. Confia mas tem que sem tentar, ele sentir, ele não passa a bola. Exato. Uma coisa que não é talvez nem pensada. Assim. Mas vocês repararam esse lance, né? Eu vi claramente. Eu vi claramente. Eu tenho que parar de fazer vídeo, eu saio no Maracanã quando eu tô estressado, cara. Eu fiz um vídeo no canal. Ele não se estressa, sabe, Cícero? Cara, justamente o Serna, o Lelê e o Guga me irritaram bastante no jogo, cara. O Serna foi muito mal. Foi o pior jogo que eu vi o Serna no Fluminense. Ele entrou muito mal. Pisou na bola na primeira bola. 2 vezes. Na primeira bola. A partidaça que ele fez na estreia contra o Palmeiras, para mim foram os 2 melhores jogos dele, contra o Palmeiras e pode ser outro que eu tenho. O Arias também jogou bem. Contra o Atlético Mineiro também jogou bem. Também, mas essa partida foi terrível. Perdendo a bola, não conseguindo dominar a bola. Eu não sou fã. Eu teria colocado o Keno. Exato. Eu não sou muito fã do Keno. Mas apesar de eu reconhecer que o Keno tem um X1, um dos melhores que a gente tem. Aliás, o melhor que a gente tem no elenco do Fluminense. Junto com o Arias. Mano a mano. Eu gosto muito do Keno nesse mano a mano. Ele não é um jogador de vir atrás, marcar. Não é. Mas ele era um jogo pra ele jogar. Sim, eu também acho que a opção pra mim seria o Keno. Eu acho que talvez ele conseguisse fazer 1 ou 2 jogadas de linha de fundo e poderia resultar. Eu acho que o Mano mexeu muito mal no time. E teve uma hora que realmente o time do Fluminense não quis mais jogar. O Mano quis segurar o resultado de empate. Você viu isso? Eu acho que o Mano pensou assim, é melhor segurar aqui o empate do que eu arriscar vencer e perder. Quem sabe esse pontinho, com mais 2 vitórias nas últimas 2 rodadas, dependendo de outra combinação de resultados, possa levar o Fluminense ali uma 4ª colocação e a classificação. Acho que ele pensou assim. Mas eu posso ser bem sincero, eu acho que essa postura do Mano não foi só esse jogo. Eu tenho sentido isso muito na maioria dos jogos com o Mano Menezes, essa postura. Mas essa postura. Esse medo de perder. Essa postura realmente, sabe? Isso que me incomoda, desde o ano passado. Mas entendeu? Essa postura tirou o Fluminense do rebaixamento. Porque contra o Palmeiras, todo mundo criticou, inclusive eu, que o Ganso não saiu jogando. E ele viu que naquele jogo contra o Palmeiras, o Fluminense necessitava de muita pegada no meio de campo e botou o Nonato no lugar do Ganso. Eu critiquei demais quando eu vi, eu disse, tá maluco, pô. E, no entanto, deu certo. Foi a melhor partida do ano do Fluminense. Acho que a maioria... Ele fez um partidão, ganhou o meio de campo, com marcação muito forte. E o Fluminense acabou ganhando o jogo com um golaço do Serna e acabou evitando o rebaixamento. Então, muitas vezes o Mano sabe das dificuldades que ele tem na mão. O elenco do Fluminense, no momento, e com a queda de produção de muitos jogadores, de vários jogadores, Cano nem se fala, né? Agora parece estar recuperando um pouco o condicionamento físico. Então, eu acho que ele sabe aonde ele pode pisar. Muita gente critica o Mano, eu também critico, mas o Mano, primeiro... A gente deve muito a ele não ter sido rebaixado. Por isso que eu acho que ele mereceu a chance de ter uma pré-temporada, de tentar. Se não der certo, manda embora. Mas eu acho que ele merecia ter essa oportunidade pelo que ele fez de começar uma temporada com o Fluminense. Mostrar o padrão de jogo, o trabalho, indicar contratações. Se não vai dar certo, é outra história. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha,
tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!